Bíblia ali, olha, pega ali para nós, irmão. Presta aqui, pessoal. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Ajude-os a abrir. Bom, Gênesis que não tem segredo, né? Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12. Ao ver a irmã entregar a Bíblia nas mãos das pessoas, eu me lembrei de um jovem chamado Moody. Estão ligados aqui? Moody tinha 15 anos, entrou numa igreja lá em Boston. E é Gênesis 12. E o diácono na porta da igreja colocou uma Bíblia na mão dele. Ele entrou com aquela Bíblia, um jovem de 15 anos, nunca tinha manuseado uma Bíblia, e o pastor anunciou: Filipenses, capítulo tal, verso tal. E Moody começou a folhear a Bíblia, página por página, e foi procurando Filipenses. Quando ele achou Filipenses, o pastor estava dizendo amém, final, que tinha terminado o sermão. Só achou no finzinho. Aí o pastor então fez um convite. Quem queria entregar a vida para Jesus naquela noite? E aquele menino de 15 anos recebeu a Cristo, apesar de não ter achado a carta de Paulo aos Filipenses, mas entregou a vida para Jesus e se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos da igreja evangélica. Delano Moody. Agora você abriu em Gênesis 12, que se fosse nos dias de Moody, para achar o Gênesis 12 ia ser fácil para ele, né? Só umas coisinhas aqui. Amém ou misericórdia? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco pela tua palavra, Senhor. Deus, nós sabemos que se o teu Espírito Santo não agir em nossos corações, nada vai acontecer. Pai, então dá vida a esta palavra, esta mensagem, pelo poder do teu Santo Espírito. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias ao nosso Deus. Amém. Eu quero falar hoje a respeito da visão da nossa igreja. Precisamos ter coragem e ousadia para crescer e para multiplicar. Nossa igreja nasceu em São Bernardo do Campo, já uma igreja com os pequenos grupos multiplicadores. Quando eu comecei o trabalho em São Bernardo do Campo, eu gosto de plantar igreja, sou um pastor plantador de igreja, gosto de começar trabalhos novos. Quando nós começamos a minha igreja em São Bernardo, nós tínhamos 13 pessoas. Na verdade, no começo eram 7 membros da igreja e 4 pessoas congregadas. 4 congregados, 11 pessoas. Isso foi no final daquele ano. No ano seguinte, no começo do ano, nós tínhamos 36 membros. E começamos a célula ali, um pequeno grupo, na casa da irmã Jandira, com 13 pessoas. Primeiro pequeno grupo, primeira célula tinha 13 pessoas. E eu fui o líder, pastor da igreja, o primeiro líder de célula desta igreja. Eu liderei a célula. Preparei 3 auxiliares para quando a célula se multiplicasse, o pequeno grupo se multiplicasse, nós tivéssemos 3 auxiliares preparados. E aí começamos a obra do Senhor. E o Senhor tem nos dado a bênção de nós estarmos caminhando nesta visão, ganhando almas para Jesus, ganhando vidas para Jesus. O Senhor sempre colocou no meu coração o desejo de ter um trabalho aqui em Diadema. E alguns anos atrás,
eu li no Diário do Grande ABC que aqui em Diadema tinha dentro do cemitério da cidade uma área de 100 metros quadrados consagrado para os macumbeiros fazerem despachos. Não sei se ainda tem, mas naquela época tinha essa área onde eles sacrificavam animais. Era uma área reservada que eles conseguiram, mas nós oramos muito para Deus repreender isso e fechar. Então, nós precisamos ter coragem, ter ousadia para crescer forte, para multiplicar. Multiplicação não é só número, gente. Multiplicação é vida espiritual, é vida moral, é vida emocional. Em todas as nossas áreas nós precisamos crescer e multiplicar. A multiplicação não é divisão. Multiplicação significa 2 mais 2, não é nem adição. 2 mais 2, 4. Multiplicação é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, vezes 2, 16, e assim por diante. Não é 2 mais 2 mais 2. Multiplicação é um dos maiores desafios do pastor da igreja, dos supervisores, dos líderes, dos pequenos grupos multiplicadores. Precisamos ter um desejo muito forte no nosso coração de ver as vidas serem salvas por Jesus Cristo. A igreja não pode ficar estagnada e ficar satisfeita. A igreja não pode travar, não crescer, ficar parada no tempo e no espaço e ficar contente com isso. Eu fico incomodado quando eu não vejo o trabalho de Deus prosperando. Então a igreja precisa prosperar, avançar sobre o inferno, para arrancar das mãos do diabo as vidas pelas quais Jesus Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós obedeçamos a palavra de Deus. Precisamos estar ungidos com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo de Deus. Crente vazio do Espírito não faz a obra de Deus, não realiza a obra de Deus. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós sejamos anunciadores de boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, e nós somos os arautos do Rei e vamos anunciar as boas notícias para aqueles que não conhecem ao Salvador Jesus. Portanto, nós não podemos nos acomodar, não podemos ficar dormindo enquanto as pessoas à nossa volta estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Nós precisamos ficar inquietos quando vemos pessoas que conhecemos, amigos, parentes, vizinhos, que não têm a Cristo e que, se morrerem sem Jesus, vão perecer na eternidade no fogo do inferno. O fogo evangelístico da igreja tem apagado, e porque o fogo evangelístico da igreja está apagando, muitas pessoas vão perecer no fogo do inferno. Então eu não posso ficar acomodado, eu tenho que estar insatisfeito com aquilo que já alcançamos. Nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas, irmãos. Assumirmos uma posição. Nossa igreja nasceu na visão celular, no modelo do discipulado 1 a 1, do cuidado 1 a 1. Então, você precisa querer ser um discípulo de Jesus. Ide e fazei discípulos. Eu quero ser discípulo de Jesus. O discípulo, conforme preguei outro dia, é o aprendiz, é o aluno, é aquele que aprende com seu mestre. Quero ser discípulo de Jesus. Quero também, precisa se decidir a ser um discipulador, alguém que vai cuidar do outro, ser um líder, ser, quem sabe, um supervisor, quem sabe um pastor, se Deus assim o chamar, uma pastora, Deus o chamar para o ministério. Então tome uma decisão, tome uma postura. Eu quero servir ao meu Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero estar nesta igreja para servir a Deus aqui, e aqui nesta igreja todos poderão participar, trabalhar, e não somente alguns vão ficar trabalhando e os outros vão ficar olhando da plateia. Todos podem servir ao Senhor no modelo do discipulado 1 a 1. Enquanto só a visão estiver, enquanto você estiver na visão, só você está na visão, não adianta. A visão precisa entrar em você. A visão de Deus tem que entrar em você. Você tem que amar esse projeto de Deus para a sua vida e para a vida da nossa igreja. O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas.
O Senhor tem feito grandes coisas ao redor do mundo, nas igrejas que estão trabalhando, nos pequenos grupos celulares, nos pequenos grupos multiplicadores. E eu vou dizer para você, meu amado irmão, minha irmã, eu não posso e eu não quero ficar fora dessa história. Eu quero fazer parte desse projeto de Deus. E você? Amém. Amém? Eu também. Então eu quero passar algumas orientações dos meus amados irmãos, orientações bíblicas, como a igreja pode crescer e multiplicar. Está aberto aí no Gênesis? Diz assim a palavra de Deus no verso 2 do capítulo 12. Gênesis 12, 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou este homem para formar dele uma grande nação. Deus chamou Abraão da terra do seu pai, da sua parentela, para formar de Abraão uma grande nação e através de Abraão abençoar todas as nações da terra. Através de Abraão que gerou Jesus Cristo, Jesus é descendente então de Abraão, e através de Jesus todas as nações da terra, todas as famílias da terra são abençoadas. Mas veja só, este homem, Abrão, aqui não era Abraão ainda, era Abrão, ele estava com uma situação bastante complicada. Ele tinha 75 anos de idade. Quando ele saiu da casa de seu pai, na terra de Harã, sua mulher, Sara, não podia gerar filhos, ela era estéril. E já tinha 65 anos quando saiu da sua terra. Não tinha filhos. A idade não colaborava e a mulher era estéril. Agora Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. E o velhinho acho que olhou para Deus assim meio assustado, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Senhor, eu já tenho 75 anos, minha mulher é estéril, não pode ter filho, e agora você vem falar que vai fazer de mim uma grande nação. E a única conclusão que eu chego, irmãos, é que é preciso ter fé para crer num negócio desse. Precisamos ter fé. E Abraão teve fé. É somente pela fé que nós vamos crer no impossível, que nós vamos crer no invisível, que nós vamos crer no improvável. As coisas estão difíceis, parece que não vai dar certo, mas agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Mesmo que haja esterilidade, a idade avançada, quando Deus fala vai acontecer, vai acontecer. É preciso então, para nós crescermos e multiplicarmos, crer nas promessas de Deus, mesmo quando a situação, humanamente falando, não dá para crer. Aos olhos humanos não dá para crer, mas Deus fala: eu vou fazer de ti. O Senhor vai fazer de ti uma grande bênção nas mãos dele, se você assim permitir. Amém. As promessas de Deus se cumprirão. Abraão não tinha herdeiros, já era idoso, já tinha uma certa idade. E o herdeiro da casa do Abraão era um escravo. Naquele período, quando os senhores não tinham herdeiros, o escravo mais velho, nascido na casa, que nasceu na casa, se tornava o herdeiro. E ele fala para Deus o seguinte: olha, depois destas coisas veio a palavra do Senhor, Gênesis 15. Abraão em visão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o teu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, Abraão. O teu herdeiro vai sair das tuas entranhas,
este será teu herdeiro. Então levou para fora e disse-lhe: olha agora para os céus e conta as estrelas, se tu podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça, meu irmão. Você está vendo as coisas difíceis, mas o Senhor fala: eu vou fazer na sua vida, eu vou te abençoar. Amém. E através de Abraão veio Jesus Cristo ao mundo para salvar toda a humanidade. Olha para as estrelas do céu. A igreja de Jesus hoje é o Abraão espiritual de Deus. O povo de Israel, a nação de Israel, geograficamente falando, o estado de Israel, é uma naçãozinha pequenininha, um povo pequeno. Lá, né? Fisicamente falando, o território de Israel, se você for no mapa e não olhar direitinho, você não acha. Tão pequenininho que é. Mas através da igreja de Cristo, o povo de Deus, igreja, nós agora, a igreja, realmente, são milhões, são milhares de pessoas espalhadas sobre a face da terra. O herdeiro de Abraão será gerado, então, não do escravo, a herança de Abraão, nem de seu filho Ismael, que ele teve com Agar, a escrava egípcia. Deus levou Abraão para fora da terra e falou: olha o céu, contempla as estrelas, você pode contar, se você puder, conta. Assim será a tua descendência. E Abraão, então, creu, e isto lhe foi acreditado como justiça. Amado, o que Deus quer de nós é exatamente a fé. Nós temos que crer naquilo que o Senhor tem prometido nas nossas vidas. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Se nós quisermos ter sucesso, êxito na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, uma coisa é essencial: é crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus. Precisamos crer na promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Crer nas promessas de Deus para a vida desta igreja, das nossas células. Custe o que custar, o nosso Deus vai cumprir todas as suas promessas. Amém. O crente precisa crer, porque o meu Deus e o teu Deus não mente. Você precisa crer, sim ou não? Amém. Sim ou não, irmãos? Amém. O Senhor não é homem para mentir, o Senhor há de cumprir todas as suas promessas. Quando eu comecei essa igreja lá em São Bernardo, no primeiro culto daquela noite, no domingo, no sábado teve a festa inaugural, tinha 150 pessoas, coral, um conjunto, vários pastores, mas no domingo eu já estava na minha mente: hoje 150, amanhã 12 pessoas, 11 pessoas. Mas quando eu entrei no templo, um diácono me chamou de lado e falou: pastor, o que você fez? Eu vi até um susto, né? Já pensei, fiz coisa errada. Não sei, a igreja está lotada, tem 65 pessoas lá dentro. Amém, glória a Deus. Aí a pastora Francisca pregou um sermão, tudo bem. Quando ela já ia terminando, indo para o hino final, o Senhor me deu a palavra, quando Davi se refugiou na caverna de Adulão. E ali Davi se refugiou para fugir do rei Saul, e 400 homens se refugiaram ali com ele. E a Bíblia diz: eram homens endividados, homens alquebrados, homens com problemas, homens com dificuldades. E aí então o Senhor falou para Davi: com esse exército aí você vai vencer. Então não olhe para a circunstância, não. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus. Se a circunstância é passageira, ela vai passar, mas Jesus não passa, Ele é eterno. Amém, querido? Amém. Então nós precisamos, queridos irmãos, crer nas promessas do nosso Deus. A tua célula vai crescer e multiplicar somente se você crer nas promessas de Deus. E se você crer, você vai trabalhar, você vai agir com fé, com dedicação. Você vai praticar os 8 hábitos de um líder de célula eficaz. Vai sonhar. Comece a sonhar com a célula que cresce e multiplica. Vai orar intensamente. Quando Jesus estava lá no Getsêmanis, transpirando grandes gotas de sangue, o texto diz que ele orava intensamente. Sabe? Eu fico imaginando o que é uma oração intensa, né? Sentindo as dores de parto, sentindo as gotas de sangue transpirando pela sua pele, orando pelo seu povo para a salvação do ser humano. Orar, contate as pessoas.
Se você fizer contato com as pessoas, elas continuarão aparecendo. Se preparar para fazer a obra, para fazer a célula, em oração, em preparo. Convidar pessoas. Convide as pessoas. Se você convidar 25 pessoas no ano, 5 vão aparecer. É a estatística. Se você convidar 5, vem só uma, talvez. Se você não convidar ninguém, ninguém vai aparecer. Não é? Então, amado, mentorear, convidar, mentorear, que é o discipular, é o cuidar. Prepare alguém. Eu sempre digo isso, eu sou pastor, eu tenho que preparar alguém para ser pastor. Eu tenho que investir na vida de alguém. Eu estou investindo na vida dos meus discípulos, preparando-os. Às vezes eles nem sabem, mas eu estou preparando. Aquele que toca, ensina alguém. Aquele que canta, ensina alguém que tem o talento. Aquele que mexe no cachorro, ensina alguém. Enfim, isso é multiplicação. Invista em alguém. Porque para não acontecer de que, como aconteceu lá em São Bernardo, o líder do louvor saiu da igreja, e agora? Quem vai assumir? Não preparou ninguém. Foi um problema. Não faça a obra de Deus somente para agradar a mim, irmão, o pastor. Não faça a obra de Deus somente para agradar os homens. Faça a obra de Deus para alegrar o coração do teu Deus. Amém. Deus se alegra quando vê um crente dedicado, esforçado. Amém, gente? Amém. Um servo bom e fiel. Tome posse do reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. Servo bom e fiel. A nossa motivação, então, queridos irmãos, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é a programação da igreja, não é a boa programação, não é o conforto. Se você vê, nós não temos cadeiras almofadadas, nós não temos uma grande equipe de louvor, ninguém aqui é profissional, não é? Nós somos simples, mas a importância desta igreja não está nas coisas que você vê, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É em Cristo Jesus. A nossa igreja vai crescer, vai se multiplicar para a glória de Deus. Amém? Mas nós precisamos crer em nome de Jesus. Amém. A segunda orientação aqui na palavra de Deus para nós crescermos e multiplicarmos está bem aí no verso 1, que diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio de teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Precisamos abrir mão do nosso conforto para fazer a obra de Deus. Abrão teve que sair da sua terra, da casa do seu pai, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar desconhecido, que ele não sabia onde era. Sair da casa do pai, da família, da sua terra, é um grande desconforto. É você sair da tua área de conforto. Eu fico imaginando essas pessoas, homens e mulheres que saem do Brasil, vão embora para outro país estrangeiro, onde não conhece ninguém, mal fala a língua. Eu fico olhando e falando assim, que coragem, Que coragem. E fico mais ainda admirado quando eu vejo os missionários do Senhor indo, mas somente para obedecer à voz de Deus. Ir, sair do conforto da terra, todo o seu conforto, porque ele está ouvindo a voz de Deus. Uma equipe americana, uns anos atrás, foi fazer uma filmagem no deserto do Saara, entre uma tribo de beduínos. O beduíno é um povo nômade, que muda conforme a época do ano, onde tem vegetação, pasto para as ovelhas, eles vão mudando. E lá encontraram um missionário americano, serviu de guia, porque ele já conhecia a região. Aí, aqueles técnicos, aqueles homens que estavam fazendo a filmagem, o documentário, cada 5 minutos tinha que parar, limpar a lente da câmera, porque aquilo enchia de poeira, e cada pouco tinha que ir lá limpar. E ao final perguntaram para o missionário americano: rapaz,
Como é que você consegue viver num lugar desse, comendo poeira direto assim, hein? Ele deu uma risadinha e falou: eu só consigo porque eu estou no centro da vontade de Deus. O Senhor me quer aqui, e é aqui que eu sou feliz, que estou fazendo a vontade de Deus. Nós tantas vezes temos tanto conforto, não é? Aqui na região, na cidade, nas grandes cidades, e nós, aí pergunto, nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, do jeito de Deus, porque às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, não é? Então Abrão, ele era caldeu, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã, e de Harã o Senhor falou: olha, você vai para um lugar que eu te mostrarei. Você não sabe, eu te mostrarei, né? Precisamos abrir então, como Abrão abriu mão do conforto, abriu mão do comodismo. Nós precisamos, queridos irmãos, nos dedicar, nos doar, abrir a mão do nosso comodismo, para que nós possamos fazer a obra de Deus sem preguiça, né? Nós precisamos deixar de lado a preguiça, arregaçar as mangas e fazer a obra do Senhor nosso Deus. Amém, querido? Precisamos trabalhar muito, com muito amor, carinho, zelo, dedicação. Precisamos amar a obra de Deus, sim ou não? Mas precisamos amar primeiro o Deus da obra, o dono da obra. Precisamos amar a Deus, precisamos amar nossas famílias, amar a nossa igreja. Deus, obrigado por esta igreja onde o Senhor nos colocou. Obrigado, Senhor Deus, por esta família espiritual. Precisamos amar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas virão, e Ele não vai deixar faltar nada. Precisamos amar ao pecador perdido, que está aí fora, desgarrado como ovelha que não tem pastor, nas trevas e sem a luz de Deus. Milhares, milhares e milhares de pessoas estão lá fora, sem conhecer a Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, é a porta-voz, é o mensageiro de Deus para levar a salvação para essas pessoas que estão lá fora. Precisamos ter compaixão do pecador que está perdido nas trevas, sem a luz de Deus. E se ele partir deste mundo, para onde vai a sua alma? Sem Jesus, está perdido. Estará perdido para toda a eternidade. A terceira orientação que eu encontro nesse texto, para nós crescermos e multiplicarmos, é que nós precisamos ter uma disposição interior para obedecer o Senhor. Verso 4 do capítulo 12. Verso 4 do capítulo 12. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Veja bem, Abrão, assim que ouviu a ordem do Senhor: Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão não questionou o Senhor, dizendo: Senhor, como assim? Eu estou bem, eu estou muito bem aqui, eu sou rico. Abrão provavelmente era um príncipe. Eu estou bem aqui na terra do meu pai, eu tenho até escravos, porque diz que ele comprou escravos em Harã. Eu estou muito bem. Não vou se nesse negócio de sair para um lugar que eu nem sei onde é, não vou não. Mas Abrão não tomou uma atitude de insubmissão, antes pelo contrário, diz o texto, partiu assim que o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Imediatamente ele partiu, tomou todas as suas coisas, sua mulher, seu sobrinho Ló, que estava a seus cuidados, depois que o pai de Ló morreu, ficou aos cuidados dele, e os bens que ele havia acumulado, os escravos que ele comprou, e partiram para a terra de Canaã. E diz o texto, e lá chegaram. Para crescer e multiplicar, precisamos obedecer à voz do Senhor. Precisamos ter uma predisposição interior para obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos, lá
em Jerusalém, antes dele partir, dele voltar para o céu, ele disse para os discípulos o seguinte: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus então ordenou aos discípulos que nos ensinassem a obedecer os seus ensinos. Amado irmão, não adianta muita coisa a gente ler a Bíblia todo dia, orar uma hora de joelhos e vir todos os cultos da igreja se o meu coração for desobediente à voz de Deus. Na igreja eu sou uma pessoa, fora da igreja eu sou outra pessoa. Precisamos obedecer, precisamos testemunhar do Senhor, anunciar o Evangelho, tanto aqui em Diadema, como até os confins da terra, para onde o Senhor nos mandar. Eu não posso ir para o Amapá, lá onde está o pastor Custódio, mas eu mando uma oferta todo mês através da igreja, né? Mando uma oferta lá para o pastor Custódio poder fazer a obra de Deus. Mando todos os dias, quase todos os dias, oração para o pastor Custódio. Deus abençoe o trabalho dele. Pastor Zacarias lá em Moçambique, né? Precisamos então testemunhar. A ordem não é para você, não é para você individualmente, é para a igreja. Cada um faz sua parte. Uns vão, outros ficam. Uns vão invadir os países, as nações, indo com seus pés. Outros vão invadir as nações com seus joelhos e com as suas contribuições. Mas nós temos que fazer a obra de Deus, ensinando a guardar. Precisamos ganhar as vidas para o Senhor e cuidar muito bem delas, meus amados irmãos, através do discipulado. Precisamos então cuidar para crescer, para multiplicar. Precisamos obedecer a palavra do Senhor, deixando as coisas que para trás ficam. Querido, o que passou já passou. Vamos avançar para as que estão diante de nós. Vamos conquistar novas terras, novas áreas, novas fronteiras, ganhando vidas para Jesus, consolidando essas vidas, batizando, edificando, fortalecendo na fé, treinando, multiplicando e enviando. Mas você sabe de uma coisa, irmão? O diabo, nosso adversário, também ele multiplica. Você sabia disso? O diabo multiplica o que, pastor? O diabo multiplica o mal. O diabo multiplica as mortes, os roubos, a violência, as drogas, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo. Você liga a televisão hoje, até os noticiários normais já estão dando relatos de crimes, e é gente matando gente, é filho matando o pai, é o pai matando o pai. Um absurdo. Daqui a pouco vai começar a escorrer sangue pela tela na TV. Então esse é o mundo que nós vivemos. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar a vida eterna. Amém. E eu creio. E você crê? Amém. Tem a vida eterna. Então precisamos obedecer a ordem do Senhor, de crescer e multiplicar, transformando a morte em vida, transformando maldição em bênção, tristeza em alegria, a doença em saúde, a perdição em salvação, transformando trevas em luz. Precisamos viver uma vida de coragem, de ousadia, para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer numericamente, para a glória do Senhor e multiplicar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero encerrar relatando aqui uma história de um homem chamado, um rei moabita, chamado Balaque. Balaque era inimigo do povo de Israel. Ele não suportava. Balaque era descendente de Ló. Foi um dos filhos de Ló, como filho incestuoso, uma das suas filhas de Ló. Era os Moabitas. Então Balaque era descendente de Ló contra o povo de Israel. Ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o Senhor, Deus, impedia o Balaão de amaldiçoar o seu povo. E o Balaão falou assim para o Balaque pressionou o Balaão: eu te contratei para amaldiçoar, mas você só abençoa. E ele fala assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando Deus não denuncia? Aí lá em Números
23, 17 em diante, ele fala, Deus, no 23, 19, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele não faria? Ou falaria e não cumpriria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. Deus tem nos abençoado. Amém. Ele não pode revogar a sua palavra. Deus não mente, Deus não se equivoca, Deus não se engana, e o Senhor vai cumprir tudo que Ele falar, há de se cumprir nas nossas vidas. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Você crê? Amém? Então, meu amado, a fé, ela passa por dois crivos importantíssimos. As promessas de Deus, melhor falando, passam por dois crivos importantes. O primeiro é o crivo da fé. Você crê ou você não crê. Não há meio termo. Você precisa crer naquilo que Deus falou no seu coração, que Deus prometeu. Ele fala, pede-me e eu te darei as nações por herança. Primeiro então é a fé. O segundo crivo das promessas de Deus é o tempo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. É o tempo de Deus, é o kairós de Deus. Quando ele prometeu para Abraão, vou te dar um filho, Abraão. Abraão tinha 75 anos. Isaac nasceu quando Abraão estava com 100 anos, ou seja, 25 anos depois. O tempo é para Deus. Nós queremos as coisas imediatamente, mas Deus fala, é amanhã. Dá um tempo, tenha fé, continua crendo. E se você crê que Deus já prometeu, Ele vai cumprir no tempo dele. Então, precisamos crer nas promessas de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Precisamos abrir mão do nosso conforto para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. E precisamos ter disposição interior para obedecer à voz do Senhor. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus.